Olá, boa noite. Boa noite. Você sabia que o Alzheimer é responsável por 50% da demência no mundo? Um dado impressionante, não? Só que no Ceará, 259 pessoas morreram vítimas da doença em 2008. Hoje, com o diagnóstico precoce, é possível reduzir esse número e, principalmente, dar mais qualidade de vida ao paciente, Carla. Christian, e hoje, no Dia Mundial do Alzheimer, você vai conferir uma matéria especial que mostra o que mudou em relação à doença nos últimos 10 anos. Joana Frota. Tem jeito. É a gente cooperar com o inevitável. Recomeçar foi a iniciativa que a família de Afonso Mota tomou ao descobrir que o ex-professor de filosofia da UES era portador do mal de Alzheimer. A doença neurodegenerativa progressiva e irreversível foi descoberta através dos momentos repentinos de tristeza do idoso, que levaram a esposa dele, a Bani, a procurar um neurologista. Foi quando a vida do aposentado de 91 anos e de toda a família mudou. O filho explica que foi preciso primeiro aceitar a doença para aprender a lidar com ela. O melhor de tudo é a gente entender que isso é uma evolução natural da vida, né? Já é um privilégio ter uma pessoa assim viva por muito tempo e tem que encarar isso como se fosse mais uma fase da própria existência dele. Depois de aprender a lidar com a doença, veio a preocupação e os cuidados com o pai. Sabendo que seu Mota era portador de Alzheimer, a família dele decidiu fazer algumas mudanças na casa. O banheiro foi um dos cômodos que sofreu essa mudança. Aqui, pelo menos o espaço foi otimizado. Que outras mudanças foram feitas? Foi adaptada a porta de correr, foram colocados 2 barras para facilitar na hora do banho, um piso antiderrapante e uma adaptação no aparelho sanitário para receber a cadeira de rodas. As mudanças no espaço físico ajudam o trabalho dos cuidadores de seu Mota. Um deles é Márcio. Ele é técnico de enfermagem e está sempre ao lado do idoso, ajudando desde a alimentação até o deslocamento. Um trabalho de paciência com o sentimento mais precioso da vida, o amor. Paciência, amor, carisma, respeito, respeitar os limites do paciente, que como eu estava comentando, a pessoa se torna o melhor amigo, ele passa a confiar muito em você. Então você trabalha até com o paciente, até só por gesto. A partir do momento que você conhece o paciente, você tem que conhecer ele a cada dia. Além dos cuidadores, o filho de seu Mota, Francisco José, explica que a família também conta com fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, geriatra e até fonoaudiólogo. A fonoaudióloga Cláudia visita seu Mota 2 vezes por semana. São dicas simples para as pessoas, como pedir para o paciente atenção, chamar sempre a atenção do paciente, estimular a comunicação dele em ambientes iluminados, né? Longe de fatores distratores, como televisão, conversas paralelas, né? Porque o paciente que tem a doença de Alzheimer, ele se distrai com muita facilidade. Outra coisa importante é falar, dar uma informação de cada vez, para ele não desorientar, né? Para ele captar aquela informação. Alguns pacientes, eles comem muito rápido, né? Eles têm essa velocidade alterada de alimentação. Isso vai ocasionar engasgos, tosses, né? Segundo a terapeuta ocupacional Elciana Bezerra, também integrante da Associação Brasileira de Alzheimer, hoje a doença é responsável por 50% da demência no mundo. Nos últimos 10 anos em que esteve à frente da presidência da Abras Regional do Ceará, ela percebeu um aumento de diagnósticos precoces, com maior conscientização e participação da sociedade, além de avanços na medicação usada para evitar que a doença evolua. Ainda, segundo a terapeuta ocupacional, no Ceará há 3 centros de referência ao atendimento à doença que contribuem para o diagnóstico precoce. Hoje nós temos um diagnóstico precoce. O que vai facilitar um diagnóstico precoce? Você está percebendo em casa que seu familiar está esquecendo mais do que o normal, né? É aquele que está se desorientando, está se perdendo comumente, procure um especialista, procure um médico, porque aí ele pode ao mesmo tempo, diagnosticar a doença ou então excluir que não pode ser outro problema. Mas o importante é esse diagnóstico para que essa família se prepare para o que está por vir, tá? Que ela possa se planejar desde a ordem financeira, que é uma doença cara, porque existe um tratamento, não é uma doença de 1 ano, é uma doença que dura o quê? 10, 15 anos, depende muito do paciente.
tá? Ela exige intervenções clínicas, elas exigem um processo de reabilitação. Então, como sendo uma doença cara, é importante o diagnóstico precoce para que essa família se prepare. E os rearranjos da família. Quem vai cuidar? Quem vai ficar com essa pessoa? Né? Para não sobrecarregar apenas uma pessoa da família. O amor é que é fundamental, né? Sempre, sempre. Né? Eu digo assim, que é o maior antídoto. Às vezes perguntam, onde está a cura? Eu digo, ame, que já é um primeiro passo. Né? Então, assim, entendam, a pessoa ela está com a doença de Alzheimer, ela não foi sempre demente. Então, quando você está lidando com esse paciente, você tem que ver a história de vida dela. Poxa, eu estou falando é com meu pai. Mesmo que eu perca a paciência agora, mas amanhã eu vou estar melhor.